Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos. Aqui, pastor, aleluia, mais uma vez com os irmãos para entregar algumas revelações do Senhor para a igreja. Irmãos, faz cerca de uma semana que o Senhor me deu uma revelação com aquele pastor, profeta africano, TB Joshua. O nome dele é escrito assim, um T, um B, Joshua. E ele é um pastor africano que era muito usado por Deus na África, a igreja dele muito grande, não é? E muita gente visitava a igreja desse pastor, conhecido como profeta TB Joshua. Esse profeta, ele faleceu no ano de 2021, irmãos. Portanto, já fazem 4 anos da sua morte. Era um profeta famoso no mundo inteiro, fazia grandes concentrações de milagres, não é? De libertações e curas, enfim. E ele faleceu em 2021. Até então eu nunca teci nenhum comentário acerca dele, não é? Até porque Deus não tinha me mostrado nada, não tinha me revelado nada acerca dele. Ocorre que há uma semana, cerca de uma semana atrás, o Senhor me deu uma visão com esse profeta, o profeta TB Joshua, esse pastor africano. Na visão que o Senhor me deu, irmãos, ele estava dentro da igreja dele, era um culto, como sempre, lotado, né? Aquela igreja enorme, muita gente dentro da igreja, e o que eu observava é que ele estava, irmão, só de calça, sem camisa. Então eu olhei, eu fiquei parado observando aquele corpo nu e ele ministrando a palavra normalmente, dentro ali da igreja, com aquele corpo nu, a parte de baixo vestido na calça e a parte de cima sem camisa, sem nada. Aí eu ficava olhando, de repente ele pegava uma camiseta de malha, e aí ele vestia-se diante de todos, ali ele vestia aquela camisa. E eu fiquei sem entender o que era aquilo que o Senhor estava me mostrando. Então, logo depois da visão, veio a mim o discernimento do que era que o Senhor estava me mostrando. E eu entendi pelo Espírito do Senhor que aquilo que Deus estava me mostrando dizia a respeito do seguinte: ele diante da igreja, ele estava vestido, porque ele se vestia diante de todos, mas na verdade ele estava nu. Então, para a igreja, ele estava vestido. Para Deus, ele estava nu. Então, esta era a realidade é que ele estava nu, mas diante da igreja ele se vestia para mostrar que para a igreja ele estava vestido. E aí o Senhor me fez entender que, apesar das maravilhas, dos sinais e prodígios que o Senhor operava através daquele profeta TB Joshua, ele estava nu na presença do Senhor. Havia alguma coisa que o fazia estar desnudado na presença do Senhor. Havia algum pecado, algum tipo de comportamento que o deixava nu na presença do Senhor, embora ele aparecesse vestido para a igreja. Irmãos, isso o Senhor me deu há uma semana atrás, esta revelação acerca deste profeta TB Joshua. E eu agora, com esta revelação, eu tenho as minhas suspeitas de que esse homem tenha sido salvo, uma vez que o Senhor me mostra ele nu na sua presença. O nudismo diante de Deus representa a ausência do Espírito Santo. Mostra que o Espírito Santo não habitava nele, mostra que ele tinha práticas pecaminosas, ímpias, corruptas, e que por isso o Espírito Santo não habitava nele, embora o Espírito Santo o usasse muito. Mas esta revelação veio trazer a mim essa dificuldade de afirmar que esse homem tenha sido salvo pelo Senhor no dia da sua morte. É lamentável, mas é isso que o Senhor me mostrou. E é assim que está a maioria de pastores, embora vestidos na presença da igreja, mas estão nus diante do Senhor devido à prática de pecados. E é isso que o Senhor me mostrou do profeta TB Joshua. Irmãos, lamentavelmente, eu vou afirmar que ele não tenha alcançado, uma vez que o Senhor mostrou que ele estava nu. Ele estava nu diante da igreja. Ele estava nu
diante do Senhor, apesar de que para a igreja ele se vestia, para a igreja ele estava vestido, mas para Deus ele estava nu. Ele estava despido da sua glória, despido da unção, despido da presença do Senhor. E o que causa a ausência do Senhor na nossa vida, senão o pecado, senão as nossas transgressões. Então é lamentável que um homem com uma obra tão grande daquela tenha sido lançado fora por causa dos seus pecados. A Bíblia diz no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos que o Espírito Santo deve habitar no homem. Não é visitar o homem, é habitar. E se o Espírito Santo não habita, não somos então de Cristo. Paulo disse isso, Romanos 8:9. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Então esta é a situação que Deus me mostrou do profeta TB Joshua. Com certeza ele não deve ter alcançado o reino. Lamentavelmente ele não alcançou o reino por causa dos seus muitos e muitos pecados e da doutrina de santificação que ele não pregava dentro da igreja. Apesar de Deus usá-los na manifestação de dom de curar, de libertar, mas ele não tinha uma vida de santidade, não pregava a doutrina de santidade, e por isso o Senhor me mostrou ele nu, e nu da graça, nu da presença do Senhor, não pode alcançar o reino do Senhor Jesus. É lamentável, irmãos, a situação do profeta TB Joshua, que partiu sem a glória, sem a graça dele, sem a presença do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor me mostrou ele nu para Deus, embora vestido para a igreja.